Galera, então é o seguinte, na outra aula a gente falou um pouquinho sobre auditoria, né? Auditoria interna, auditoria externa, como é o perfil do profissional que trabalha com auditoria, né? Então foi o nosso alvo falar um pouquinho sobre isso. Nessa aula a gente vai falar sobre recursos envolvendo a auditoria, tá? E aí vocês vão ver que os temas eles vão se ligando e se completando. Deixa eu pôr aqui para apresentar, fica melhor com a tela cheia, eu imagino. Aqui, ó. Então, identificar recurso, né? Primeiramente, antes de falar de recurso, vamos pensar no seguinte. Na outra aula eu estava falando que o auditor, ele normalmente trabalha com informações do ambiente, né? Da organização, tá? E normalmente essa organização ela dispõe de vários recursos para trabalhar, tá? Então aqui a gente vai tratar sobre esses recursos, mas de uma forma onde a gente foque nos recursos de acordo com o objetivo da auditoria, tá? Então toda organização tem a necessidade de identificar todos os recursos sob risco. Bom, então vamos lá. Todos os recursos sobre risco. Lembrando que quando uma auditoria ela é normalmente, tá? Quando uma auditoria ela é instaurada ou se decide fazer essa auditoria, é porque existe uma necessidade de sanar um problema ou de encontrar ou de encontrar um problema ou apontar uma solução ou até mesmo verificar se algo está correndo como planejado, tá? Em qualquer um desses casos, é interessante frisar que a auditoria vai se manter sobre os recursos, tá? Recursos que estão em xeque ali no que está sendo auditado. Então, esses recursos são analisados e identificados, principalmente os que vão ser alvo da auditoria, que são os recursos sobre risco, tá? Então a primeira pergunta que deve ser feita para identificar esses recursos é o que precisa ser protegido. É uma das primeiras auditorias, tá? Se for então focado em segurança, mais ainda, tá? Então, primeira pergunta, o que precisa ser protegido? Se for, por exemplo, uma auditoria de segurança de informação em um servidor, obviamente o que vai precisar ser protegido serão as informações desse servidor, né? Então essa seria a resposta, né? O que precisa ser protegido é o primeiro foco, e aí você começa a identificar, para mim manter essa segurança dessa informação, que é o objetivo, o que precisa ser protegido, foco então nas informações seguras e precisas. Eu vou precisar de um sistema de banco de dados, por exemplo, seria um recurso. Vou precisar de uma máquina com configuração X, seria outro recurso. Uma conexão de rede de tal forma, outro recurso. Um sistema de criptografia de tal forma, outro recurso. Então eu estou citando aqui o alvo, proteger as informações do servidor. Quais os recursos que eu disponho para isso? Criptografia na rede, antivírus, e aí vai. Então, de acordo com a pergunta o que precisa ser protegido, a gente descobre os recursos. Tá? Aqui eu estou dando um exemplo falando de um servidor, tá? Poderia ser outras coisas. Por exemplo, o que eu preciso proteger quando eu processo uma informação num sistema que eu fiz. Eu preciso proteger os dados do meu cliente. Por exemplo, então eu vou colocar um sistema aqui de criptografia, por exemplo. Seria um recurso. Então, não sei qual que seria esse recurso, mas a pergunta, o que precisa ser protegido, gera os recursos que vão ser necessários para proteger. Então, quais os recursos mais importantes? Esses vão ser auditados primeiro, tá? Então, o recurso mais importante é o X, é o Y, é o Z. Então, o recurso definido como mais importante é o que é primeiro auditado. E sobre que forma as informações estão armazenadas, né? Aí você vai de acordo com cada sistema que vai ser auditado, tá? Aqui a gente vai focar mais em sistemas computacionais, tá? Não vou focar muito em sistema no geral não, que na verdade o nosso foco é segurança de sistemas digitais, né? Então a gente vai focar nesse sentido.
Aí você vai responder aqui. Essa pergunta é muito importante porque gera recursos diferentes. Por exemplo, se tratando de um sistema que tem a conexão com o banco de dados, você falar, o armazenamento dessas informações é em uma máquina no meu cliente. Então eu tenho recursos de uma forma. Se eu tenho um cliente com o sistema instalado e o banco de dados sendo mantido em uma máquina dentro lá da organização dele, eu tenho alguns recursos próprios para isso. Não, o meu sistema de banco de dados é armazenado em rede num serviço contratado lá na Amazon. Então eu tenho recursos diferentes. Então isso gera recursos diferentes, tá? Então cabe ao auditor, independente da auditoria, do tipo de auditoria que ele for fazer, seja ela externa ou interna, né, identificar esses recursos. É o primeiro passo, né? Descobrir o que eu estou auditando, né? O que eu preciso auditar, como eu preciso auditar e proteger, o que é mais importante durante esse processo e como essas informações elas são armazenadas no sistema. Galera, se tiver dúvida, vocês podem me interromper, tá? Bom, então é o seguinte, né? No ambiente da informática eu tenho recursos que são comuns, né? O primeiro dele é hardware, tá? Esse é um recurso bem comum em qualquer sistema computacional. Afinal, a gente ainda não tem sistemas, né, de computadores que trabalham sem um hardware. Não existe. Então preciso de um hardware. Tá? E o hardware aí ele comporta então processadores, placas, teclados, terminais, estações de trabalho, computadores pessoais, unidades de disco, linhas de comunicação, servidor e roteador. Então toda a parte de hardware, tá, entra aqui, né, como um recurso de hardware. Facinho, né? Essa parte aqui eu não tenho muito a dizer. Acho que hardware é um tema que todo mundo tá cansado de escutar falar o que é hardware, né? A mesma coisa para software, né? São os programas que vão trabalhar em conjunto com o hardware, tá? Ou para dar apoio ao hardware para que o sistema funcione, tá? Então esses são os recursos, dois recursos muito comuns, tá? Então toda auditoria em sistema ela normalmente verifica esses dois recursos, tá? Outro recurso que pode ser focado em uma auditoria são os dados, tá? Como as informações são processadas e como elas trafegam num sistema, tá? Então eu tenho sistemas que estão online, estão offline, tem sistema de backup, não tem. Eu tenho logs de auditoria. Esses logs de auditoria seria a mesma coisa que um registro de login no sistema, né? Como funciona a base de dados, qual é a base de dados e assim por diante. Então isso envolve recursos de dados, tá? Tudo que tem a ver com o que alimenta o sistema ou faz com que a informação chegue de um lugar a outro. As pessoas também são recursos, tá? Uma vez que sem o usuário o sistema não tem finalidade, né? Então usuários e funcionários necessários para o funcionamento do sistema, né? Então quem trabalha com o sistema também pode ser um alvo, né? Um recurso e um alvo de auditoria. Documentação. Isso daqui é sobre os programas, hardware, sistemas e esse tipo de coisa. Qualquer coisa que envolva aí procedimentos administrativos envolvendo o sistema. Lembra que na aula passada eu falei sobre os tipos de auditoria e de auditores e citei que a documentação ela sempre é feita? Porque a documentação é que comprova se a auditoria foi bem feita ou não, tá? Então tudo é documentado. E suprimentos, papéis, formulários, fitas, disquete, CD, DVD, HD externo, pendrive, entra nesse tipo de recurso aqui. Então é importante para o auditor identificar quais recursos ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que auditar e quais são os principais para o foco do sistema. Bom, depois de feito isso, é necessário fazer a classificação da informação, tá? Então tenho diferentes tipos de informação que devem ser protegidos de diferentes maneiras. Bom, a classificação mais comum de informação é aquela que as divide em 4 níveis.
Então veja só, você está fazendo uma auditoria relacionada com segurança, por exemplo, em um sistema bancário, vai. E aí você vai verificar aí como é que funciona a proteção das informações, né? Temos 4 níveis de classificação de informação quanto à proteção dela. A primeira é pública e de uso irrestrito, que são as informações classificadas dessa forma, elas podem ser divulgadas para qualquer um. Então vamos dar aqui um exemplo: serviço de informação ao público em geral, informações divulgadas à empresa ou pela internet. No caso do banco, qualquer um tem acesso a uma página do banco hoje em dia na internet, né? Você pode entrar lá e ver o que o banco oferece, quais os tipos de plano, mesmo sem ter uma conta no banco. Então isso seria uma informação pública. Aquele site público para qualquer um do banco poderia ser uma informação pública, certo? Então acesso para qualquer um. O próximo tipo de informação é interna ou de uso interno. As informações e os sistemas assim classificados, vejam só que não são só informações, podem ser sistemas também utilizados internamente. Não devem sair do âmbito da instituição, ou seja, então esse tipo aqui de informação, ela só trafega dentro da instituição, ela não vai para o público, né? Porém, se isso ocorrer, as consequências não serão críticas. Então aquele tipo de informação que, se caso vazar, pode ter alguma consequência, mas nada muito alarmante. Essas seriam informações internas e de uso interno. Exemplo: serviço de informação interna ou documento de trabalho corriqueiro que interessa aos funcionários. Então, um exemplo aqui, se tratando do banco, imagina aquela informação lá de acesso ao caixa, que você entra lá, coloca o seu cartão lá no terminal, ele imprime uma senha. Aquela informação, aquela senha, ela é de uso interno no banco, só vai funcionar ali. Se eu sair para fora com ela e entregar para alguém, não vai ter problema nenhum, não vai dar problema nenhum. Entenderam a ideia? A outra qualquer um pode acessar. Essa daqui é uma informação que se usa internamente na instituição, mas se ela vazar, não tem problema, tá? Bom, seguindo então. E temos as confidenciais. Esse daqui sim, né? São informações de sistemas tratados com confidenciais dentro da instituição e protegidos contra acesso externo. Então, o acesso a esses sistemas de informação é feito de acordo com a sua estrita necessidade, isto é, os usuários só podem acessá-los se estes forem fundamentais para o desempenho satisfatório de suas funções na instituição. Então aqui, por exemplo, se tratando do banco, uma informação confidencial, número de conta e senha da conta, isso seria uma informação confidencial, né? E aí sim, esse tipo de informação aqui, se vazar ao público, pode ser que tenha danos, né? Que tenha percas, danos, prejuízos catastróficos, certo? Então, dependendo do que eu estou fazendo de auditoria, eu tenho que conseguir classificar o que é cada coisa, em que nível está cada informação. O acesso não autorizado a esses dados do sistema pode comprometer o funcionamento da instituição, causar danos financeiros ou percas de fatia de mercado para os concorrentes. Então, aquela história, né? É aquele tipo de informação guardada a 7 chaves, que não se divulga de jeito nenhum, tá? E normalmente é o alvo, né, de quem pratica crime, principalmente crime cibernético, né? Crimes pela internet, são esses tipos de informação. E temos ainda outra classificação, que são as secretas. O acesso interno ou externo de pessoas não autorizadas a esse tipo de informação é extremamente crítico para a instituição. É imprescindível que o número de pessoas autorizadas seja muito restrito e o controle sobre o uso dessas informações seja total. Exemplo, dados militares ou de segurança nacional. Aqui dá pra gente pegar um exemplo muito clássico, né? Que, por exemplo, as informações que a NASA ela divulga
São umas, mas a gente sabe que tem muita coisa secreta que não é divulgado pela NASA, né? Ou pelo menos se diz isso. Então é alvo de especulação. Com certeza tem coisas secretas que a NASA nunca divulgou em público. Esses dados são secretos, né? E pouca gente tem acesso. Então normalmente tem a ver aí com dados militares de segurança nacional ou desse cunho. Certo? Mas nenhuma instituição como um banco pode ter dados secretos? Pode sim, por que não? Por exemplo, a senha que abre um código, um cofre no banco. Poucas pessoas têm acesso a essa senha. Tá? Então ela é secreta. Então tem níveis, né, de informações. Os impactos são analisados normalmente a curto e longo prazo. Então aqui eu vou falar sobre análise de impacto. Se ocorrer alguma coisa, né, se tiver acontecendo algo ou ocorrer alguma coisa durante algum processo interno, quais são os impactos que isso pode ocasionar para a organização? Então aqui são analisados em dois aspectos, curto e longo prazo, em função de tempo em que o impacto causado por uma ameaça permanece afetando os negócios da instituição. Então, dentro dessa ótica, os impactos podem ser classificados numa escala de 0 a 5. Se eu vier aqui, 0 é um impacto irrelevante. Então, por exemplo, se vazar uma informação, o exemplo da senha lá para acesso no caixa, lá que eu falei, que você tira lá e fica sentadinho lá na cadeira esperando. Se eu entregar essa senha para outra pessoa ali dentro do banco, ou sair para fora e jogar na rua, alguém pegar, o impacto disso é irrelevante. Essa informação ela não faz diferença. Tá? O nível 1 é um pouco significativo e sem afetar a maioria dos processos de negócio da instituição. É algo que dá quase nenhum prejuízo ou nada. Sistemas não disponíveis por um determinado período de tempo, podendo causar perca de credibilidade junto a clientes e percas financeiras. Por exemplo, se você deixar um sistema bancário hoje fora do ar umas 2 horas, aquilo vai refletir como uma perca muito grande em termos financeiros para essa instituição. Então aqui no nível 2 eu já tenho perca financeira, tá? Já é um nível que não é muito tolerável. Nível 3, percas financeiras de maior vulto e perca de cliente para concorrência, tá? Então aqui eu tenho percas financeiras maiores e efeitos mais desastrosos, né? Então, por exemplo, perder números de contas e senhas bancárias e aí alguém roubar, né, o dinheiro que está ali, o banco ser processado. Então o que vai acontecer? Vai ter uma perca ali catastrófica. 4. Efeitos desastrosos, porém sem comprometer a sobrevivência da instituição. E o último, efeito desastrosos comprometendo a sobrevivência da instituição. Então o último nível é aquele nível que, se acontecer, né, o risco previsto ou alguma coisa, ele vai levar a instituição à falência. Isso daqui é importante analisar, porque durante o processo de auditoria, você vai pegar a empresa, vai analisar ela como um todo e definir, né, quais são os recursos, né, e quais os objetivos dentro de um setor, por exemplo, ou na empresa como um todo. E aí, de acordo com cada objetivo e recurso, você vai analisar o que acontecer com aquele objetivo ou aquele recurso, qual seria o impacto. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que trabalha com, por exemplo, eu tenho um servidor, eu mantenho um servidor e alugo hospedagem. Qual que seria o impacto, por exemplo, da minha internet cair, de eu ficar sem internet, tá? Então isso ia me ocorrer qual o impacto? Aí eu vou analisar, né, uma série de situações, não somente isso, e vou classificar aqui, certo? Bom, além do nível de impacto, podem ser definidos vários tipos de impacto intrinsecamente relacionados aos negócios da instituição.
que por isso mesmo devem ser definidos pelas pessoas que mais conhecem. Então aqui, se for impactos relacionados ao trabalho como regras internas de trabalho, que só uma pessoa que trabalha ali vai conhecer, esses impactos devem ser calculados pelas pessoas que trabalham ali. Certo? Bom, vamos analisar então aqui como é que funciona os impactos, né? Só um segundo. Então veja só, o tipo 1 de impacto, modificação de dados. Então, se ocorrer algum problema, meus dados vão ser modificados. Então, esse seria o primeiro tipo de impacto. Tipo 2, sistemas vitais não disponíveis. Por exemplo, eu hospedo sistemas e fico sem internet. Isso seria o tipo 2 de impacto. 3, divulgação de informações confidenciais. Então eu vou classificar cá como tipo 3. Tá? Informações que não deveriam ir a público, elas são divulgadas. Então é o tipo 3 de impacto. 4 é a fraude, né? Sistemas serem fraudados. 5, perca de credibilidade do sistema. E galera, você perder a credibilidade de um produto seu, ou de um sistema, ou de um serviço seu, dificilmente se recupera de novo. O trabalho é grande, né? 6, possibilidade de processo legal contra a instituição, que isso acarreta muito custo e muito gasto. E 7, perca de clientes para a concorrência. Que foi um monte de A, depois tem que corrigir lá. Analisando então o impacto e calculando os riscos, a gente tem então uma escala aqui de 0 a 5. Tá? 0, ameaça completamente improvável de ocorrer. Então, estou lá no processo lá de auditoria, verifico que, por exemplo, pode ocorrer de um computador meu, ele vir a queimar a placa-mãe, por exemplo. Qual que é o risco disso acontecer? Do meu computador aqui queimar a placa-mãe? Existe? Quase zero. Não é nem de uma vez por ano, né? Fica anos um computador sem queimar a placa-mãe. Então ela seria ameaça 0. Ameaça 1, nível 1. Probabilidade da ameaça ocorrer pelo menos uma vez por ano. Pode acontecer então do meu computador parar de funcionar por conta de sujeira uma vez por ano? Pode. Não quer dizer que vai, mas existe uma possibilidade. Então, nível 1. Nível 2. Probabilidade de que a ameaça ocorra pelo menos uma vez por ano. Menos de uma vez por ano era 1, na 2, pelo menos uma vez por ano. Então, todo ano ocorre aquilo, é nível 2. No nível 3, possibilidade de ocorrer, da ameaça ocorrer pelo menos uma vez por mês. Tá? Isso daqui, então, diz respeito a ocorrer pelo menos uma vez por mês. Esse tipo aqui de risco aqui já é considerável, né? Uma vez por mês ocorrer algum problema pode ser catastrófico. A probabilidade de que a ameaça ocorrer pelo menos uma vez por semana, péssimo, né? E a última aqui não está mostrando, mas é a probabilidade de ocorrer diariamente. Então, se ocorrer diariamente, pior ainda, tá? Então, analisado assim, provavelmente riscos que tenha 0 e 1, eles são dados, dado muito pouca importância a eles. A partir do 2 para frente que se tem uma maior importância. Então, se você for fazer uma auditoria e você classificar riscos de 0 e 5, qual que você vai tratar primeiro? O 5 e o 0 depois. Então isso daqui estabelece nível de prioridade quando você vai auditar, né? O que eu vou auditar primeiro? Então quando você faz todo esse processo que eu estou descrevendo aqui para vocês, analisar, levantar os recursos, pensar nos objetivos, analisar os impactos, classificar, você acaba descobrindo qual que é a ordem correta de trabalho, tá? Ou qual que é a ordem ou qual que é o lugar mais provável de ter um problema na hora de auditar.
Então, matriz de relacionamento entre as ameaças, impactos e probabilidade. Uma das formas mais simples de visualizar ameaças, impactos e probabilidades é uma matriz de relacionamento. Essa matriz agrupa as ameaças em categorias de acordo com os objetivos de segurança que tentam burlar ou comprometer. Então, olha só, a matriz é isso daqui. Então, por exemplo, ameaças genéricas. Aí aqui tem alguns exemplos. Ó. Instalação de hardware ou software não autorizado. Qual que seria o impacto disso? Se for em um banco, o impacto pode ser, por exemplo, 4. A probabilidade disso acontecer. Eu tenho o meu... Por exemplo, eu tenho meu sistema muito bom de segurança, de antivírus, login, senha, eu controlo bem o que entra e sai no banco, então a probabilidade é 2. Qual que é esse tipo de impacto? Aí eu vou vir aqui, qual que é o tipo de impacto, né? Tá aqui, esse tipo de impacto, então, de acordo com o que eu analisei, é o 2. Então você preenche isso daqui de acordo com o que eu mostrei para vocês. E tendo isso em mente, você acaba montando uma situação onde você tem um panorama geral. Tá? Perguntas, galera? Sim, não, mais ou menos? Não. Não? Então vamos para a aula 4. Aula 4. Vamos lá, galera. Essa aula aqui... Oi? Não, tava lendo o título. Deixa eu ver aqui no chat aqui, que eu tô sem o chat aberto. Aula 4. Vamos lá. Segurança da informação, então. Então vamos ver aqui alguns conceitos, né? Conceito DAD. Divulgação, confidencialidade, alteração, integralidade e disponibilidade. Galera, eu falei para vocês então sobre os riscos, né? E agora vamos falar sobre sobre segurança da informação propriamente dita. Aqui está uma pirâmide geral de como eu posso ou não classificar uma informação ou um impacto sobre uma informação. Então, por exemplo, a informação por exemplo, o endereço de uma loja. O meu endereço da minha loja. Eu tenho uma loja lá. Essa informação, ela deve ser confidencial ou divulgada? Se eu quero que o povo chegue na minha loja, então ela deve ser divulgada. Tá? Em que caso ela seria confidencial? Por exemplo, login e senha dos sistemas internos da minha loja. Então isso seria confidencial. Aqui, alteração ou integridade. O login e senha ele pode ser alterado por qualquer um? Se sim, então ela seria uma informação que ela pode sofrer alteração. Se não, ela é íntegra. E a disponibilidade tem a ver com o serviço estar online. Caso contrário, ele é indisponível ou existe uma negação de serviço. Entendendo um pouco melhor, a divulgação, o usuário tem acesso às informações restritas e confidenciais. A alteração, a informação pode ser alterada por um mecanismo não autorizado. Tá? Então eu tenho ou não que evitar isso dependendo do tipo de segurança que eu quero adotar. Denial, né, ou negação de serviço, indisponibilidade, usuários autorizados ficam impedidos de acessar os dados. Tá? As atividades DAD podem ser mal intencionadas ou acidentais. Elas podem ser, não quer dizer que são. Vamos discorrer um pouquinho melhor sobre isso. Tem situações onde os sistemas eles querem, por exemplo, que o acesso não confidencial ocorra. Por exemplo, qualquer um pode acessar as informações dos produtos que a Amazon oferece sem estar logado no sistema. Então isso seria um tipo de situação onde eu tenho um acesso à informação sem forma restrita.
porém acessos de compra para mim efetuar a compra e toda a transação de compra, e é obrigado a ser restrito. Então os sistemas eles são normalmente um misto disso, né? Então a alteração, a informação alterada por mecanismo não autorizado, é a mesma coisa. Tem situações que isso vai ocorrer, tem situações que não. Tá? Normalmente não se quer que a informação seja autorizada. Aliás, perdão, seja alterada por alguém não autorizado. E a negação é quando o serviço fica fora do ar, né? Pode ser intencional ou não. Por exemplo, eu tenho lá um sistema e eu vou dar manutenção no servidor, vai ficar fora do ar, é intencional. Ou eu tenho lá um sistema e alguém atacou meu servidor e tirou do ar o meu sistema, aí é não intencional. Então depende, né, do que eu quero ou não. E claro que essa dependência gera um tipo ou não de segurança da informação. Se eu vou parar para pensar então o que é auditoria de acordo com Aurélio, seria isso: exemplo analítico e pericial que segue o desenvolvimento de operações contábeis desde o início até o balanço. Isso no Aurélio, tá? Na época que esse conceito foi escrito, faz muito tempo. A gente tem que pensar que hoje em dia mudou, né? Não são só operações contábeis. Agora eu tenho várias outras operações, né? Principalmente se tratando de segurança da informação. Mas aqui o negócio tá exame analítico e pericial. O que é um exame analítico e pericial? É algo minucioso. É algo que você vai mais analisar em busca de um problema. Então a perícia vem junto aí para descobrir os problemas e tentar apontar soluções. Então, alguns conceitos envolvendo a auditoria. É uma atividade então que engloba o exame das operações, processos, sistemas e responsabilidades gerenciais de uma determinada entidade, com o intuito de verificar sua conformidade com certos objetivos e políticas institucionais, orçamentos, regras, normas ou padrões. Então é uma atividade que engloba exame de operações, processos, sistemas. Exame, ela não vai modificar, ela vai verificar o que já está sendo feito, tá? Em busca de verificar a conformidade disso com os objetivos que são pré-estabelecidos. Bom, a atividade de auditoria pode ser dividida então em 3 fases. A primeira é o planejamento, a segunda é a execução, a terceira os relatórios. Já comentei um pouquinho disso com vocês na primeira aula, né? Alguns conceitos básicos relacionados com qualquer tipo de auditoria são campo, âmbito, natureza da auditoria e a área de verificação. Então, isso daqui é muito importante ser respondido quando se vai estudar ou se auditar algo. Conhecer o campo, né? O campo da auditoria compõe-se de 2 aspectos como objeto a ser fiscalizado, período e natureza da auditoria. Então isso daqui que eu tenho que responder quando eu quiser definir o campo da minha auditoria. O objeto, entidade a ser auditada, vai ser completo, parcial, um órgão, uma função de um órgão. Tá? Então também tenho que verificar isso. Período, espaço de tempo sobre o qual a auditoria irá atuar, né? Isso daqui tem que ser definido também, por quanto tempo vai ocorrer essa auditoria. A natureza, o tipo de auditoria executada em uma entidade, aí entra naquela aberta, fechada, igual eu já expliquei para vocês na aula anterior. Se tratando de âmbito então da auditoria, constitui-se da amplitude e exaustão dos processos de auditoria, incluindo uma limitação racional dos trabalhos a serem executados, nível de aprofundamento e grau de abrangência. Então, é o alcance da minha auditoria, né? O quanto isso vai abranger e qual é o nível de aprofundamento que a minha auditoria vai ter. A área da auditoria é a verificação. A área de verificação é o conjunto formado pelo campo de âmbito de auditoria. É o campo e âmbito da auditoria. Então, âmbito da auditoria, eu quero fazer uma auditoria que vai trabalhar nos 3 níveis da minha pirâmide, né? No setor operacional,
tático e financeiro, por exemplo. E a área da auditoria? A minha área é onde eu vou analisar isso. Por exemplo, no setor de varejo. Tá? Então, o âmbito é a profundidade da minha auditoria, até onde eu vou ir com a auditoria, e a área é em que vai ser essa auditoria, em que área vai ser essa auditoria. Controles. O controle é a monitoração, fiscalização, exame minucioso, que obedece a determinadas expectativas, normas, convenções sobre as atividades e pessoas, órgãos ou sobre produtos, a fim de não se desviarem das normas pré-estabelecidas. Analisar o controle, na verdade, é você analisar todos esses itens que eu citei aqui, tentando prezar e verificar se esses itens estão trabalhando conforme que foi idealizado ao se estabelecer o sistema. Né? Então é monitorar isso, verificar se está tudo ocorrendo conforme as suas funções, se todas as partes trabalham conforme suas funções. Podemos classificar o controle em 3 tipos, então. O primeiro é o preventivo, que é quando não existe erro, mas eu faço um controle a fim de prever alguma coisa. Então, por exemplo, prevenção de erros, omissões ou fraudes. Na verdade, eu vou prevenir que ocorra algum desses eventos. Então, isso se chama controle preventivo. Controle detectivo é quando existe um problema e eu vou atrás de detectar o que é esse problema e qual a razão desse problema. E o controle corretivo é quando eu vou atrás de identificar os problemas, a razão, e eu faço planos de contingência, que são planos para contornar esses problemas. Então eu aponto soluções aqui. Então tem esses 3 tipos de classificação de segurança da informação. Os objetivos de controle são metas de controle a serem alcançadas ou efeitos negativos a serem evitados. Para atingirmos esses objetivos, são traduzidos em procedimentos de auditoria. Então aqui, só contextualizando o que eu falei até agora. Então, procedimentos de auditoria, na verdade, então, formam um conjunto de ação. São verificações e averiguações que permitem obter e analisar as informações necessárias à formulação do parecer do auditor. Então, a equipe que faz a auditoria ou a pessoa que faz a auditoria, ela, na verdade, ela nunca muda o que está acontecendo. Ela só observa, verifica, classifica e aponta ou não soluções. Mas não quer dizer que ela vai lá e faz a mudança. Não é isso. É recomendado que, antes de se iniciar a auditoria, seja definida uma lista de procedimento, ou seja, a relação dos pontos a serem verificados. As entidades fiscalizadoras costumam ter manuais de auditoria contendo objetivos de controle e procedimentos de auditoria pré-estabelecidos para cada área de verificação ou natureza da auditoria. Então, na verdade, quem for auditar ou a entidade que for auditar, seja ela um grupo ou uma pessoa só, ela normalmente tem um controle de quais são os objetivos dessa auditoria e de como funcionam esses objetivos, normalmente classificado igual eu citei no slide anterior. Achados de auditoria. Então, são fatos significativos observados pelo auditor durante a execução da auditoria. Então, o cara está lá auditando e fala, isso daqui pode ser um problema. Ele vai lá e documenta. Não é necessariamente um erro, tá? É um fato, é algo que ele acha relevante. Então, esses fatos não necessariamente são erros, falhas ou fraudes. Pode ser pontos fortes da instituição, órgão, função ou produto, que devem ser relevantes baseados em dados e evidências incontestáveis. Então, esses achados de auditoria são pontos fortes da auditoria e observações fortes de quem audita. E normalmente são documentados. Papéis de trabalho. Então, são os registros que evidenciam atos e fatos observados pelo auditor. Então, na verdade, o cara observa e documenta. Então, vou ter documentos, tabelas, planilhas, listas de verificação, arquivos informatizados, dentre outras coisas.
Esses papéis dão suporte ao relatório da auditoria. Neles estão registros de metodologia que vai ser usada para auditoria, quais são os procedimentos que vão ser utilizados, verificações, fontes de informação, teste e outras informações relacionadas ao trabalho executado pelo auditor. Então tudo deve ser documentado. A natureza então da auditoria, não existe necessariamente uma classificação ou denominação da natureza, tá? Pode existir diversos tipos de auditorias. O tipo mais comum é classificado de acordo com quanto ao órgão fiscalizador, a forma de abordagem do tema e o tipo ou área envolvida. Então são mais ou menos, se leva em consideração esses 3 caras aqui. Então na verdade o tipo em si, a natureza da auditoria vai depender muito do negócio em questão. Auditoria interna. Então foi o que eu disse lá para vocês, já dei uma palhinha para vocês na outra aula, né? Realizada por órgão interno da entidade, que tem como objetivo reduzir probabilidades de fraudes, erros, práticas ineficientes, ineficazes. Deve ser independente e prestar contas diretamente à direção da instituição. Então, auditoria interna é quando eu tenho a equipe de auditoria dentro da organização trabalhando. A auditoria externa é o oposto, né? Ela não tem vínculo com a organização, fiscalizada, e tem como objetivo dar o parecer sobre gestão de recursos, situação financeira e legalidade de suas operações. Lembrando que esse tipo de auditoria aqui ela é menos completa, né? A auditoria interna ela é mais completa. Em termos de custo, a pessoa gasta mais com auditoria interna do que com auditoria externa. Também tem outro tipo aqui que eu não havia ainda comentado, que é a auditoria articulada, onde eu tenho as duas trabalhando em conjunto. Aliás, eu acho que eu comentei sim. Devido à suposição e responsabilidade de órgãos fiscalizadores caracterizados pelo uso comum de recursos e comunicação de resultados. Então aqui eu tenho os 2 processos, interno e externo. Ela é uma auditoria mais completa mesmo, super completa, né? Agora temos uma abordagem, né? Auditoria horizontal, ela aborda um tema específico, é realizada em várias entidades ou serviços paralelamente. Então, por exemplo, eu vou fazer um serviço de auditoria nas prefeituras do estado de São Paulo para verificar se as verbas estão sendo gastadas de acordo com o que elas são destinadas. Nas prefeituras, não vai ocorrer em uma só, vai ocorrer em um monte. Então, esse é um tipo de auditoria horizontal. Vai ter uma linha e ela vai ocorrer paralelamente em várias. A orientada ou horizontal, focada em uma entidade específica qualquer ou em atividades com fortes indícios de erros ou fraudes. Então aqui é quando eu vou pegar uma equipe de auditoria e vou pôr lá na cidade de Urânia. E aí eu vou fazer auditoria somente naquela prefeitura. Isso é uma orientada. A horizontal, então, é quando ocorre um monte ao mesmo tempo. E a orientada é quando eu tenho um foco específico. Basicamente é isso. Dúvidas, galera? Tranquilo? Como seria essa auditoria dupla? Dupla? Externa e interna. Como? Ah, tá. Vamos lá. Para isso eu vou voltar lá no slide da aula anterior, que eu acho que vai ficar mais fácil explicar. Pera aí. Tá. Deixa eu ver se foi no 2 ou foi no 1 que eu falei sobre. Foi no 1. Opa, volta lá. Aguenta aí. Deixa eu achar aqui onde é que eu falo de auditoria interna e externa. Abordagem, vantagem. Aqui, ó. Aqui eu falo mais a fundo, né, sobre. Olha só. A externa seria essa daqui, ó. Ao redor do computador, ou seja, não envolve nenhuma informação interna. Se a gente for
levar para fora do computador, pensar em organização, a auditoria externa é a que não se envolve diretamente com os processos internos da organização. Por exemplo, citando a prefeitura, por exemplo, saindo aqui dos sistemas computacionais. Eu não tenho dúvidas quanto o gasto, por exemplo, da prefeitura lá X com as verbas, mas eu tenho dúvidas sobre as verbas estarem sendo desviadas antes de chegar lá na prefeitura. Então eu vou auditar não a prefeitura em si, eu vou auditar externamente o que causa o serviço não ocorrer para aquilo. Conseguiu entender? Uhum. Aí a interna, não, a verba chega, só que não é gasto onde eu quero. Então eu vou fazer uma auditoria interna para me saber o que ali dentro ocorre para isso não acontecer. Quando eu tenho o terceiro tipo, externa e interna junto, eu tenho as duas coisas ocorrendo ao mesmo tempo. Auditoria, por que não chega a verba e lá dentro está tendo algum problema de distribuição de verba? Entendeu? E aí as duas ocorrem junto. Não sei se ficou claro. Entendi. Entendeu? Uhum. A mesma coisa, seu computador ele desliga muito. Eu vou ver se tem um problema com a fonte. Mas beleza, seria uma auditoria interna do computador, vou olhar dentro dele. Não, eu vou ver se eu tenho problema na estática da energia, eu nem abro meu computador. Opa, então é externo ao computador. O centro do problema é o computador não ligar. Só que a visão que eu estou tendo é uma abordagem externa ou uma abordagem interna. E eu posso fazer os dois. Certo? Mais alguma dúvida, galera? Não? De boa? Então acho que eu vou baixar até outra aula aqui já. Tranquilo, vamos. Muito conteúdo não gera bom conteúdo. Muito conteúdo não gera bom conteúdo? É. Na verdade eu tô pensando em ver com vocês um trabalho, hein? O professor, depois você vai mandar todas essas aulas aí pra nós, né? Manda agora. Firmeza. Deixa eu ver aqui. É pequenininho, 6 slides, dá pra passar assim. Deixa eu terminar essa e aí eu já mando já pra vocês, tá? Beleza. Que até tudo uma coisa tem a ver com a outra aqui. Galera, então eu falei pra vocês como é feita a auditoria, a abordagem da auditoria, ela ser interna, externa, sobre o objetivo, traçar então tudo isso, tabular, colocar em tabelas. E aí o tipo área da auditoria, né? Isso daqui tem algumas auditorias que já são pré-estabelecidas, né? Por exemplo, a auditoria de programas do governo. Então, esse tipo de auditoria aqui já é pré-estabelecida pelo governo, ela existe de todo jeito. Por exemplo, o que acontece com as instituições de ensino. Não vai lá, se a nota lá no ENAD ficar abaixo de tanto, vai lá um avaliador do MEC verificar a instituição. Isso daí é uma espécie de auditoria do governo, tá? Então, acompanhamento, exame, avaliação de execução de programas, projetos governamentais específicos, tá? Então, aqui é algo que o governo estabelece. A auditoria administrativa, essa daqui, a própria empresa pode estabelecer ou não. Engloba planos de organização, seus procedimentos e documentos de suporte à tomada de decisão. Aqui também pode entrar sistemas computacionais, né? Então, tudo que apoia a tomada de decisão de uma empresa, a gente fala que a área auditada é a área administrativa. Se for uma auditoria focada em contas da instituição, então a auditoria ela é contábil, tá? A auditoria tem o objetivo de garantir a correção das contas da instituição conforme as devidas autorizações. Então, essa é a auditoria contábil. Vai trabalhar com dinheiro. E a financeira, veja só, contábil está relacionado à correção de contas da instituição. Financeira,
Auditoria das contas, análise dessas contas, da situação financeira, da legalidade e regularidade das operações, aspectos contábeis, financeiros, orçamentários, patrimoniais, verificando se todas as operações foram corretamente autorizadas, liquidadas, ordenadas, pagas e registradas. Então essa daqui, ela é um passo maior, né? A contábil é só para pagamento de conta. Essa daqui não, já analisa a parte financeira como um todo. E a operacional analisa níveis de gestão, né, nas fases de programação, execução, supervisão, sob o ponto de vista de economia, eficiência e eficácia. Também conhecido como auditoria de eficiência, de gestão dos resultados ou de práticas de gestão. São auditados todos os sistemas, métodos utilizados pelo gestor para a tomada de decisão. Analisa a execução das decisões e aprecia até em que ponto os resultados pretendidos foram atingidos. Se a gente for parar para ver, a partir aqui da financeira já são mais completas, né? E por fim, da tecnologia da informação, analisa sistemas de informação, o ambiente computacional, a segurança das informações, o controle interno da entidade, indicando deficiências e pontos fortes. Essencialmente operacional, conhecida como auditoria de informática computacional ou de sistemas. Sobre esses tipos de auditoria, o que eu quero dizer para vocês é que a gente de informática normalmente vai se focar nesse tipo de auditoria, tá? Só que a auditoria de informática, ela sempre está em conjunto com alguma outra dessas. Porque hoje em dia eu tenho sistemas computacionais em qualquer nível organizacional. Então a auditoria de tecnologia de informação, ela vai ser sempre necessária para qualquer uma das outras. Tá? Então a gente vai estar sempre trabalhando em conjunto com esse tipo de auditoria. E mais, uma organização dificilmente vai ter somente um tipo de auditoria, tá? É muito provável que ocorra 2, 3 ao mesmo tempo. Tá? Então, para isso, essas equipes que fazem essas auditorias, elas têm que conversar entre si. Era isso que eu queria passar para vocês. De boa? Tranquilo? Galera, eu acho que é isso. Tranquilo. Parar aqui.